pessoal, boa noite, boa noite e bem-vindos ao seminário extraordinário da CAP, dia 17 de agosto de 2023, hoje às 19 horas. A nossa palestra de hoje será sobre cientistas engajados, com um título um pouco diferente, pela doutora Mariana Moura, do MCTI. Nessa palestra, a doutora Mariana Moura apresentará ao grupo Cientistas Engajados seu objetivo de aumentar a representatividade da ciência no cenário político do país, ampliando a visibilidade da área fundamental para o Brasil e o mundo e ampliando o diálogo da academia com a sociedade. Doutora Mariana Moura é diretora do Departamento de Governança e Indicadores de Ciência e Tecnologia da Secretaria Executiva do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. É doutora e mestre em Energia pelo Instituto de Energia e Ambiente da USP e bacharel em Relações Internacionais pelo Centro Universitário Belas Artes de São Paulo. Foi professor e coordenação do curso de graduação em Relações Internacionais da Escola Superior de Administração, Marketing e Comunicação. Foi pesquisadora pós-doc do Centro Sou Ciência da Unifesp, com trabalho sobre financiamento de ciência e coordenou a implantação do projeto WASH de pré-iniciação científica e programação de jogos no ensino médio da USP com uma pesquisa sobre percepção pública de ciência e tecnologia. Mãe de dois adolescentes, desde a graduação mantém a carreira com duas linhas mestras simultâneas: carreira acadêmica no ensino pesquisa, divulgação e popularização da ciência com atividades de extensão. Em nome do nosso programa de pós-graduação, eu agradeço muito a disponibilidade da doutora Mariana Moura, espero que tenhamos um bom seminário e passo a palavra ao palestrante. Obrigado. Eu que agradeço o convite. Eu já fui no INPE algumas vezes, né? Então não cheguei a conhecer todos os laboratórios, mas em alguns lugares eu já fui dentro do INPE. Tenho um carinho enorme por essa instituição e agradeço demais aqui o convite. É, eu já bati esse papo com algumas pessoas várias vezes, então é a mesma palestra que eu, né, costumo dar já em vários lugares, mas toda vez que eu faço essa palestra eu adiciono uma informação nova, alguma coisa mais recente. Então, eu toda vez que eu falo sobre isso eu aprendo um pouco mais, especialmente depois da conversa, o bate-papo que a gente tem em relação a esse trabalho, né? Então, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Vocês me dizem se vocês estão vendo. Eu vou olhar aqui para o lado, porque está aqui do lado, a câmera está de um lado e a tela está do outro, mas qualquer coisa vocês me acionem aí, pode ligar o microfone e falar. Tá vendo aí a tela? Tá tudo certinho? Tá tudo certo. Tá bom. Bom, então eu vou falar com vocês um pouco sobre ciência e tecnologia, ciência para o desenvolvimento e qual é o envolvimento dos cientistas, porque um dos aspectos, né, uma das questões que eu aprendi nos últimos anos é que quando você conversa com um cientista sobre o trabalho dele ou dela, né, se emocionam e falam muito sobre o trabalho, e vocês vão me ver aqui emocionada também, porque faz parte da minha pesquisa, é isso que eu vou falar com vocês, mas acaba que não entende muito o seu papel na sociedade brasileira e mundial, porque se vê individualizado ali naquele trabalho, ou mesmo no seu grupo de pesquisa. Quer dizer, o meu trabalho, a minha pesquisa é importante para a ciência no geral, mas não percebe o impacto que tem no desenvolvimento do país, ou no desenvolvimento econômico, no desenvolvimento social. E a partir disso, dessa constatação, né, da dificuldade dos cientistas, nós cientistas, nos vermos como agentes de transformação da sociedade, é que eu tenho feito, né, essa conversa com muitas instituições de pesquisa, né, especialmente ao longo dos últimos 2 anos. Mas vocês vão ver aqui um pouco da minha trajetória acadêmica e como que isso, né, se transformou na minha, né, participação na criação do movimento de cientistas engajados. É, é, Foi falado aqui que eu fui pesquisadora pós-doc da Unifesp, mas na verdade eu ainda estou vinculada ao Centro Sou Ciência, né, como pesquisadora pós-doc, e o trabalho que eu faço lá é sobre financiamento da ciência. Então, vocês vão ver um pouco desse trabalho aqui. Então, vou falar
sobre para que fazer ciência no Brasil, sobre um pouquinho sobre a ciência brasileira, mas certamente vocês sabem muito mais do que eu, sobre financiamento da ciência, sobre a importância da participação dos cientistas na política, sobre a importância da gente fomentar a juventude na ciência e um pouco dos desafios da política de ciência e tecnologia que todos nós, cientistas, temos não só interesse, mas um impacto importante, né? Bom, esse gráfico é um dos resultados da minha tese de doutorado, em que eu discuti o comércio internacional brasileiro, né? Como o Brasil se envolveu de forma subordinada no comércio internacional, exportando matéria-prima e importando tecnologia desde da origem, né? Não a tecnologia como a gente entende hoje, mas instrumentos, né, tecnológicos. E esse é um gráfico que mostra a relação entre as nossas exportações e as nossas importações, chama Termos de Intercâmbio do Brasil, é uma metodologia desenvolvida na CEPAL pelo Raul Prebisch e indica o quanto que a gente pode comprar com aquilo que a gente vende, né? Então, daquilo que a gente produz e vende lá fora, o que e o quanto que a gente pode importar ou comprar lá fora. E essa é uma relação que tem diminuído ao longo do tempo, ou seja, a gente tem, nos últimos 50 anos, eu defendi minha tese em 2019, então aqui eu trabalhei até 2018, é podido comprar cada vez menos, apesar da gente vender muito mais. Não sei se vocês se lembram, acompanharam, tiveram interesse em saber, entre os anos 2000 e 2010, nós tivemos grandes superávites na balança comercial, né? Tivemos grandes safras e exportação, né, de matéria-prima, mas ainda assim vendendo muito mais em peso e vendendo muito mais em valor, porque aumentou, né, o valor das matérias-primas durante esse período, a gente compra menos porque o que a gente compra também ficou mais caro. Então, essa é a relação. E aí, com esses dados na cabeça, eu comecei a pensar como transformar essa realidade, né? Se a gente vende matéria-prima e compra tecnologia, e isso causa um desequilíbrio no nosso termo de intercâmbio e produz um desequilíbrio no nosso desenvolvimento econômico, como transformar essa realidade? E aí entra aquilo que eu falei, né? Os cientistas também têm que se ver como transformadores da realidade. E uma das formas de transformar essa realidade é o investimento em ciência e tecnologia, porque aí a partir disso a gente vai poder transformar internamente a nossa matéria-prima e manter esse valor aqui dentro e diminuir a nossa importação de produtos tecnologicamente mais avançados. Bom, também fiz essa relação não só do ponto de vista econômico, mas também do ponto de vista físico, e se vocês tiverem interesse, depois eu posso falar um pouco mais sobre isso. E a partir disso, elaborei na minha tese de doutorado o conceito de superexploração dos recursos naturais, que é vinculado a esse desequilíbrio, né, nos termos de intercâmbio brasileiros. Bom, existe sempre uma discussão dentro da teoria econômica sobre qual é a correlação entre investimento em ciência e tecnologia e desenvolvimento econômico. E aí, esse documento que foi publicado pela FAPESP em 2010 revela que, né, existe uma correlação entre a formação bruta do capital fixo, que em economês, né, traduzindo, é taxa de investimento da economia, e os dispêndios, né, o investimento das empresas em pesquisa e desenvolvimento nos países mais desenvolvidos, e a gente vê que quanto maior o investimento em pesquisa e desenvolvimento, também maior o investimento, né, no crescimento econômico, na transformação das empresas, e a formação bruta do capital fixo fala um pouco também sobre construção de prédios, compra de equipamentos, aumento da produtividade. Então, a Alemanha está aqui campeã nesse gráfico, né, nessa tabela, e o Brasil, se vocês puderem ver aqui, nem aparece, porque a gente tem uma baixa taxa de investimento na nossa economia.
E aí, a gente se depara com, tá, as empresas investem pouco em ciência e tecnologia, mas e aí, a gente produz pouco? A gente produz mesmo pouco ciência e tecnologia, né? E não é verdade. Nós somos excelentes, né? A gente atingiu a excelência em vários campos do conhecimento, aqui são só alguns, né? Energia, saúde, astrofísica, agricultura, arqueologia, climatologia. Então, assim, a gente tem vários campos da ciência em que a gente é líder internacional. Entre eles, eu gosto sempre de colocar esses dois aqui, que é a das pesquisadoras brasileiras que sequenciaram o genoma, né, do coronavírus, e a da nossa astrofísica que participou da simulação do buraco negro, porque são mulheres, então assim, eu gosto de trazer essas notícias, porque né, existe também uma questão de gênero na ciência. Bom, a partir disso, a pergunta é: tudo bem, se as empresas investem pouco em ciência e tecnologia no Brasil em relação ao mundo, quem é que investe? E é, a- existe um levantamento que é feito aqui no Ministério da Ciência e Tecnologia, né, que é publicado no site, então se vocês tiverem interesse, depois eu posso abrir aqui o site e mostrar para vocês, né, que tem uma série de indicadores, são quase 130 páginas de indicadores de ciência e tecnologia, um deles são os dispêndios nacionais comparados com outros países. A gente já tem a publicação, já desse ano já tem os dados até 2021, mas as tendências não se modificam, né? A tendência do investimento da Coreia em relação ao PIB saiu de 2% nos anos 2000 e chegou a mais de 4,5% do PIB da Coreia do Sul no final de 2 décadas, né? A China também saiu de um patamar muito parecido com o Brasil, aqui em torno de 1% do PIB no início da série, para chegar a 2,5% aqui em 2019 e num crescendo, né, que hoje já chega a quase 3% do PIB da China, que já é o maior do mundo em paridade do poder de compra. Então, assim, né, essa é uma relação que fica, inclusive, a gente fica, inclusive, muito atrás também de forma absoluta. E o Brasil, né, tem vários países aqui, mas o Brasil se mantém na média entre 1%, um pouquinho mais, um pouquinho menos, né, sempre entre 1%, não só desde os anos 2000, na verdade, desde a década de 80, o investimento brasileiro se mantém nesta linha, na faixa do 1%. E aí é o dispêndio nacional, juntando público federal, público estadual, empresarial, empresas públicas, empresarial, empresas privadas. Então, juntando todo o dispêndio nacional em ciência e tecnologia, o último dado que a gente tem é que a gente está chegando no máximo, a último, de 2021, a 1,34% do PIB, né? Juntando todo o esforço nacional do investimento em ciência e tecnologia. E aí a gente vê, né? Quem investe mais? Porque existe, eu vou mostrar aqui para vocês o gráfico, né, a tabela da comparação com outros países, né? A gente tem aqui, em média, também nos últimos 20 anos, é, o setor empresarial e o setor público, né, federal e estadual, mais ou menos no mesmo percentual. Então, mais ou menos metade do investimento, né, nos últimos 20 anos em ciência e tecnologia foi feito pelo setor público, pelos estados e a nação brasileira, e a outra metade pelas empresas. E aí eu faço sempre um alerta, porque em 2018 a gente teve um problema muito sério em relação aos indicadores de ciência e tecnologia. A gente que deixaram de ser publicados na página do Ministério da Ciência e Tecnologia, que só foi retomado isso há pouco tempo, no ano passado. E nenhum dado de financiamento da ciência brasileira no final de 2021 era oficial. Então, tudo que a gente via na imprensa
sobre recursos para a ciência brasileira no final de 2021 é um esforço de várias agências, entidades, grupos, centros de pesquisa para poder acompanhar o investimento em ciência e tecnologia, porque esses dados não estavam públicos. Então, eu coloquei aqui que existe luz no fim do túnel, porque uma série de organizações estavam fazendo isso. Não só o IPEA, que é uma instituição vinculado ao Ministério do Planejamento, Instituto de Pesquisa Econômica, mas a FAPESP, que todo mundo aqui conhece bem, né, nesse grupo, o CONFAP, que é o Conselho das Fundações de Amparo à Pesquisa, a Sociedade Brasileira SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, e o Sou Ciência, que é o centro de pesquisa onde eu fiz a minha pesquisa de pós-doc. E aí, a gente avaliou 21 unidades orçamentárias vinculadas a 10 ministérios e o FNDCT. No período em que a gente fez essa análise, né, até 2021, duas das 21 unidades tiveram aumento no repasse federal. Uma delas foi a Fiocruz, que tiveram esse aumento em função, né, da COVID, que teve esse aumento em função da Covid-19, e o INB. Todas as outras tiveram queda no dispêndio, né, no repasse orçamentário. 50, e no caso do FNDCT, 53,97% dos recursos tinham sido contingenciados ao longo dos anos 2010 e 2021. Então, a nossa série histórica é de 20 anos, mas no caso do FNDCT é de 11 anos. E aí a gente vê o tamanho do estrago, né? A Agência Espacial Brasileira com uma queda de 50%, a CEITEC com uma queda de 32%, a QNEM com uma queda de 8%, a CPRM, que é a Companhia de Pesquisa e Recursos Minerais, com uma queda de 23%, a Embrapa 17%, a IPEC, que é a empresa de pesquisa energética, com 26%, a Fiocruz, como eu falei, né, uma das únicas que teve aumento em função da Covid, dá para perceber claramente aqui os anos da Covid-19, né, impactando nesse, né, repasse do financiamento, a Fundação Joaquim Nabuco com uma queda de 18%, o IBGE, o INB, a INEP, né, o INEP, o Instituto de Estudos e Pesquisa Educacionais, que é responsável pelo Enem. Eu não sei se vocês lembram do caos que foi o Enem durante esse período, dá para ver claramente o impacto, né, do financiamento nesse caos. O IBGE, a gente vê aqui também o impacto da queda do financiamento, na grande dificuldade de realização do censo, que só foi realizado no ano passado por determinação legal, certo? Foi uma decisão legal de realização do censo. O Inmetro, o INPE, o INPI, né, de propriedade intelectual, o IPEA, o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, o Instituto de Tecnologia da Informação, e aí entram, né, as unidades orçamentárias que eu acho que todo mundo aqui tem interesse em saber, que é o CNPq, a CAPES, o Ministério da Ciência e Tecnologia e a unidade orçamentária não reembolsável do FNDCT, porque o FNDCT é dividido, o Fundo Nacional para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico, é dividido em duas unidades orçamentárias, uma delas é reembolsável, que é para empréstimos às empresas, e a outra é não reembolsável, que é para financiamento da pesquisa no Brasil, construção de equipamentos e laboratórios. Então, a gente observou no período uma queda de 28% no repasse para o MCTI, para o CNPq, 24% no repasse para a CAPES, uma queda de 42% no repasse para o Ministério da Ciência e Tecnologia e uma queda de 10% no repasse para o FNDCT. Essa é uma análise do período 2018 a 2021, tá? Esse percentual. Só para eu não falei isso antes, mas essa queda é do período de 2018 a 2021. Quando a gente adiciona 2022, em algumas unidades a queda é ainda maior.
Eu já tenho esses dados e eu vou ver se eu consigo abrir aqui para vocês. Ainda não está nessa apresentação. Só para mostrar para vocês que a análise da unidade orçamentária do FNDCT não é suficiente para a gente entender o tamanho do rombo dentro desse fundo durante o período de 2010 a 2022. Por quê? Quando a gente fala em orçamento público, e é meio chato falar isso, eu espero que eu não esteja enchendo a paciência de vocês, se eu tiver, vocês me falam, mas quando a gente fala em orçamento público, é, o que é aprovado pelo Congresso Nacional, ou seja, se tem um projeto de lei orçamentária, vai para o Congresso, o Congresso vota, aprova o que é aprovado é o que a gente pode usar. E no caso do FNDCT, nem sempre o que era aprovado era o que era arrecadado. Então, vocês vão ver aqui que existe uma arrecadação acumulada durante todo esse período de 64 bilhões de reais. Esse é uma tabela que não foi corrigida pela inflação, e depois eu posso explicar os motivos metodológicos desta decisão. E o que foi. Peraí, a palavra fugiu da minha boca, mas assim, o que foi realmente executado foram 29,7, 8 bilhões. Isso significa que a gente teria um saldo em 2021 de 34 bilhões do FNDCT quando a gente conseguiu a aprovação da Lei 177. Eu vou falar um pouco dela daqui a pouco para vocês. Eu fiz um exercício no final do ano passado, porque eu mostrei para vocês a unidade orçamentária CAPES. Mas dentro da unidade orçamentária CAPES existem as bolsas, né? CAPES é um plano orçamentário de bolsas. Então eu fiz um exercício de fazer o levantamento das informações também em relação às bolsas da CAPES no período. E aí a gente também observa uma queda a partir de 2014 e bem acentuada de 2019 a 2021. No CNPq é a mesma coisa. Então, quando a gente ia para a rua fazer manifestação, reclamar e gritar que as bolsas estavam desaparecendo no nosso país, realmente estavam desaparecendo no nosso país. Apesar de a gente não ter os dados oficiais na época, a gente já sabia que isso estava acontecendo. Sentia, né, nos nossos programas de pós-graduação que isso estava acontecendo. Esse é um gráfico publicado pela Confap, a gente tem uma parceria muito grande, o atual presidente da Confap é meu colega no nosso grupo de pesquisa, né, dessa área, e o que eu gosto muito de salientar neste gráfico é a Bolsa para Divulgação Científica, que foi diminuindo, né, e virou quase zero em 2020, não sei se vocês percebem aqui e as bolsas no exterior que também desaparecem aqui nesse período. Esse é um gráfico sobre o reajuste das bolsas, não sei se vocês também acompanharam, vocês já estavam na pós-graduação aí no início do ano, a gente teve uma conquista histórica aqui no Ministério da Ciência e Tecnologia e no Ministério da Educação, que foi o reajuste das bolsas, mas a contabilidade do valor médio das bolsas de doutorados se fossem reajustadas a valores de 2013, que era a última vez que tinha sido feito o reajuste antes de janeiro desse ano, elas teriam que estar hoje em R$ 3.591 e a de mestrado R$ 2.426. Bom, e aí o que isso, né, tudo isso que eu falei para vocês, o que isso tem a ver com os cientistas engajados? A questão é que a gente, quando percebe que existe restrição no repasse, né, no investimento, na redução do investimento em ciência e tecnologia, ou a gente perde pessoas para fora do país, os nossos pesquisadores saem do país para onde tem mais oportunidades para continuar sua pesquisa, ou a gente luta para que a gente consiga recuperar esse investimento, que foi o que a gente fez, certo? Se vocês observarem aqui na primeira foto,
Tá a professora Helena Nader, o professor Celso Pancera, hoje é presidente da FINEP, mas na época estava no Congresso Nacional, o professor Ildeu Moreira, que estava na SBPC, e aqui no cantinho a Flávia Calé, que é ex-presidente da Associação Nacional de Pós-Graduandos. Então, isso aqui foi um seminário, uma audiência pública realizada, né, no Congresso Nacional, para falar sobre a importância do investimento em ciência e tecnologia para os parlamentares, porque lembra que eu falei? O orçamento é aprovado lá no Congresso. Então, a gente tinha uma ideia e um esforço de que a gente precisava convencer os deputados e senadores da importância do investimento em ciência e tecnologia. E aí foram feitas uma série de atividades dentro do Congresso Nacional para que isso acontecesse. Mas chegou num determinado momento que a gente começou a perceber que parlamentar, ele entende a linguagem do voto. Então, o que não dá voto, dificilmente vai ser levado em muita consideração. Não quer dizer que nunca seja, mas dificilmente é. E aí, a partir disso, a gente pensou, precisamos convencer quem vota nesses deputados da importância do investimento em ciência e tecnologia. E aí a gente foi para as ruas para falar com as pessoas, né? E aí para as ruas significa também fazer manifestações, atos, atividades. Eu organizei a Marcha pela Ciência, a gente fez uma feira de ciências na Avenida Paulista, eu levei a gente organizou uma feira de ciências dentro da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo para falar com os deputados estaduais. E aí vocês estão me vendo aqui no cantinho direito inferior com um megafone lá na Avenida Paulista, conversando, falando para as pessoas que a ciência brasileira estava sendo absolutamente jogada fora durante aquele período, né? E daí surgem os cientistas engajados. Na verdade, os cientistas engajados foram um grupo fundado em 2018, já com essa ideia na cabeça. A gente já percebia que existia uma restrição orçamentária e que a gente precisava e podia, na verdade, usar o momento eleitoral para conversar com as pessoas sobre a importância do investimento em ciência e tecnologia. E aí, a partir disso, a gente lançou candidaturas, né, a deputado federal, do professor Walter Neves, que é um grande pesquisador brasileiro na área de arqueologia. Eu falo que ele é arqueólogo, mas ele fica puto comigo. Ele é biólogo da evolução, né? Mas tudo bem. E conseguimos, né, com muita luta, manifestação, a Lei 177, que transforma o FNDCT em fundo financeiro, o que impede a devolução do recurso para o Tesouro Nacional no final do exercício, no final do ano, mas também nesta lei está escrito que é proibido o contingenciamento do FNDCT, né? Que era uma das questões que a gente discutia muito. E isso foi em janeiro de 2021. A gente fez a maior festa. Eu coloquei aqui um fogo de artifício, porque a gente fez muita festa com isso. Mas em março foi aprovada uma emenda constitucional que permitia o governo, março de 2021, permitia o governo utilizar os saldos de todos os fundos, todos, inclusive o FNDCT, para o pagamento de dívidas. E aí, vocês estão lembrados daqueles 34 bilhões que eu falei para vocês, que tinha de saldo em 2021? Pois é, o que aconteceu foi que assim que entrou em vigor a Lei 177, o dinheiro foi depositado na conta da FINEP, que a Secretaria Executiva, né, do FNDCT. Mas, assim que foi aprovada a emenda constitucional, né, 109, esse dinheiro foi retirado. Aliás, a maior parte, não todo, mas a grande maior parte desse dinheiro foi retirado da conta e até hoje não se sabe o que aconteceu com esse dinheiro. Bom, como eu falei, em 2018, né, imbuídos dessa ideia de conversar com a população e com os parlamentares, a gente criou um grupo de cientistas engajados. Esse daqui sorrindo de óculos. Vocês estão vendo meu mouse aí? Não? Então, esse daqui sorrindo é o professor Walter Neves, esse aqui no canto
direito é o professor Hildo Sauer, e essa sorrindo aqui, feliz da vida, sou eu. Eu tinha o cabelo comprido na época. Em 2020 tivemos também uma candidatura, né, a vereador em São Paulo. E muito legal, incrível que aconteceu em 2022, um grupo de reitores e na verdade ex-reitores de universidades federais se juntou para lançar candidaturas no Brasil inteiro em vários partidos diferentes em defesa da ciência e da educação. Os cientistas engajados apoiaram essa iniciativa, né? E inclusive a gente participou, né, dessa iniciativa. Então a gente está evoluindo e construindo essa participação política parlamentar e na sociedade. Então, os cientistas engajados, a gente tem essas duas vertentes, né? A articulação política e a divulgação científica, que é uma vertente muito forte trazida pelo próprio professor Walter Neves. A partir disso, em 2023, nós temos uma série de deputados estaduais, distrital e federais que foram eleitos e que assinaram essa carta em defesa da educação e da ciência e assinaram uma carta com os cientistas engajados se comprometendo com a agenda da ciência e tecnologia. Então, ainda não são cientistas eleitos, são políticos que se comprometem com a educação e com a ciência, mas já é um grande avanço, já é uma felicidade a gente ter parceiros e pessoas, né, que têm compromisso com a ciência dentro do Congresso Nacional. Bom, eu falei para vocês que eu ia falar sobre política e sobre jovens cientistas, né? A gente viu nos últimos anos o que já foi chamado de fuga de cérebros, evasão de cérebros, diáspora científica, que tem vários nomes, mas objetivamente a gente perdeu as pessoas que a gente formou nos últimos anos. A gente está tentando aqui no Ministério atrair de volta essas pessoas, existem uma série de políticas que estão sendo desenhadas para isso, mas a gente também precisa formar os nossos jovens, porque não só formar jovens, novos cientistas, mas também formar pessoas, cidadãos comprometidos com a ciência ou que entendem é, alguns aspectos da ciência que podem salvar suas vidas. Porque, assim, de verdade, a gente viu na pandemia que as pessoas que não entendem o básico do princípio científico, dos princípios científicos, tomam decisões erradas de vida, né? Aquela história das pessoas acreditarem que se usassem máscara iam morrer sufocadas por gás carbônico é um negócio assim que se você tivesse um mínimo de formação científica, você ia perceber que isso não é verdade, entendeu? Então, assim, a gente, além de formar novos cientistas, né, para engrossar a comunidade acadêmica, a gente precisa chegar nos nossos jovens com um método científico para que eles possam ter liberdade de escolha e tomar melhores decisões, né? É nisso que eu acredito. Então, o projeto WASH, que foi criado em 2013 por um pesquisador do MCTI, do CTI Renato Archer, o Vitor Mamana, eu abracei esse projeto e coordenei a implantação dele na USP. A gente teve logo de início, né, um resultado maravilhoso, incrível. Eu recebo até hoje as mensagens dos nossos ex-bolsistas dizendo: "Oi, Mariana, passei na faculdade. Oi, Mariana, eu estou no clube de robótica. Oi, Mariana, não sei o quê." É muito legal ver isso acontecer. Uma turminha muito boa. E aí a gente tem assim vários desafios na ciência e na política de ciência e tecnologia, né? Eu coloquei aqui alguns, mas que dizem respeito a uso da ciência de forma mais ampla na política brasileira, né? Primeiro, impulsionar o avanço do conhecimento, que o resultado, como diz o professor Brito Cruz, né, ex-diretor científico da FAPESP, é o resultado científico do investimento em ciência e tecnologia. A gente precisa impulsionar uma política pública que tenha
um mínimo de base no conhecimento científico acumulado pela humanidade, que é o resultado social da ciência brasileira, e a gente precisa de trazer o conhecimento que a gente produz nas nossas instituições para aumentar a produtividade na indústria brasileira. Lembra daquele primeiro slide que eu falei? A gente precisa reduzir a nossa dependência de importação de tecnologia, transformando as nossas riquezas aqui dentro do nosso país. E para isso a gente precisa da ciência aliada ao grande projeto de reindustrialização ou neoindustrialização que está sendo proposto pelo novo governo, e aí são os resultados econômicos do investimento em ciência e tecnologia. Então, os desafios aqui são muitos, mas eu resolvi listar esses três: resultados científicos, resultados sociais e resultados econômicos do investimento em ciência e tecnologia. Aqui tem algumas referências, né, desse trabalho e dessa apresentação, e alguns contatos, se vocês tiverem interesse em saber mais sobre o Sou Ciência, tem uma página, né, na Unifesp. Sobre o WASH, tem uma página do WASH no Instagram, né, nas redes sociais todas, e o Cientista Engajado também tem página em tudo que é lugar, eu nem consigo acompanhar todas. Muito obrigada pela atenção e pela conversa, que eu acho que, na verdade, vai ser a parte mais legal dessa conversa. Mariana, muito obrigado pela apresentação. Você mostrou aí números que acho que a gente do INPE talvez já conheça, não sei se os alunos da gente chegaram a ver, são números assustadores, né? Alguém falar que subiram 34 bilhões é alguma coisa preocupante para todo brasileiro. Eu queria abrir agora a sessão de perguntas. Se você quiser parar de compartilhar, porque aí, se alguém quiser ligar o vídeo, pode até aparecer. Então, novamente, obrigado. Antes de passar as perguntas, eu queria fazer um comentário do Tá Rafael cheio. Marinho. Oi? Rafael Marinho é um dos organizadores do nosso workshop anual. Isso aí vai ser agora na segunda semana de setembro. E ele avisa que essa astrofísica que você comentou, que fez a simulação de buracos negros Pinhala, vem dar uma palestra no INPE, no ORCAP, estão todos convidados. Isso é um esforço bem interessante que eu jogo para os nossos alunos e saio correndo. Para eles organizarem o workshop, fazerem um convite, fazerem a divulgação, acreditando que não só é menos trabalho para mim como coordenador, mas é uma experiência única para eles, porque eles não vão fazer ciência só dentro da caixinha do mestrado e doutorado. Eles vão ter que, em algum momento, levar isso para fora, ter experiências de divulgação. Então, eu fico muito satisfeito com o trabalho deles e repito o convite do Rafael Marinho. Todos estão convidados para essa palestra da Astrofísica. Eu queria passar a palavra agora ao Luan, que está um aluno nosso que está com a mão levantada. Luan, esteja à vontade. Oi, gente. Boa noite. Vocês conseguem me ouvir? Estamos ouvindo. Alô? Tô ouvindo? Oi, Mariana. Muito obrigado pela palestra. Muito obrigado pelo seu tempo. Também, seminário da graduação da CAP. Eu tenho algumas dúvidas, na verdade, mas eu vou perguntar em relação à última que você veio falando, quando você discute sobre a questão da fuga de cérebros. Né? De fato, isso é um problema que a gente tem no Brasil, né? Brasileiros, de uma forma geral, e que vocês têm envolvido algumas políticas públicas. E existe um dado de que boa parte dos doutores que terminam, né, o pessoal que termina a sua pós-graduação, acaba não sendo, muitas vezes, absorvido pelos institutos ou pelas universidades. Né? Então, como é que é pensado não só resgatar as pessoas que estão fora, mas também como absorver as pessoas que estão sendo formadas para fazer ciência no Brasil? Acho que se eu tivesse na sua posição, eu estaria exatamente com a mesma dúvida. Olha, esses primeiros 8 meses foram muito intensos, entender tudo que a gente tinha perdido, né? Levantar tudo que podia ser feito e planejar daqui para frente. Então, existem algumas iniciativas que estão acontecendo e sendo planejadas, tanto para repatriação, que está sendo chamada de repatriação desses cérebros, tem um programa para isso aqui no Ministério, quanto para fixação de jovens pesquisadores, especialmente
nas regiões que são historicamente subrepresentadas no investimento em ciência e tecnologia. Então, Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Espírito Santo estão no nosso radar para que a gente promova a fixação de jovens pesquisadores nessas regiões. É, existe, vão ser lançados editais de fixação de jovens doutores, a gente está também, o CNPq tem lançado bolsas de pós-doc para poder a gente conseguir segurar essa turma aqui enquanto não tem concurso, mas mais do que isso, está sendo pensado um programa para auxiliar a fixação de doutores nas empresas, porque a gente tem muitas instituições públicas e é importante que a gente mantenha essas instituições públicas com jovens, né, pesquisadores que trazem uma energia, né, o professor que está aqui sabe que os jovens trazem essa energia especialmente para a ciência, mas a gente também precisa garantir que as nossas empresas façam investimento em ciência e tecnologia e contratem doutores, né? Então, também está sendo pensado um programa para fixação nas empresas. Deixa eu aproveitar que eu fiz uma pergunta, fazer outra também. É nesse sentido da questão da participação de empresas também dentro da pesquisa. A gente teve uma mudança, não sei se foi uma portaria, se foi, como foi que agora os estudantes de pós-graduação podem acumular bolsa. E aí, como é que você vê assim, a participação de empresas privadas financiando o projeto de pesquisa dentro de institutos de pesquisa das universidades? Qual é a sua opinião sobre isso? Como é que você vê isso, o futuro da ciência brasileira como um todo? Olha, eu já perdi amigos por causa dessa discussão. Mentira, nunca perdi amigos por causa de discussão nenhuma, mas tô brincando. Mas é o seguinte, lembra que eu falei aqui que existem vários resultados possíveis do investimento em ciência e tecnologia? Um deles é o avanço do conhecimento mais geral, ou seja, a ciência básica que precisa avançar. A gente ainda tem muita coisa que a gente não conhece no nosso planeta, imagina fora. O outro resultado é o resultado econômico. E a gente tem muita pesquisa muito boa sendo feita nas nossas instituições públicas que nunca chega a se realizar na prática, porque não tem interesse das empresas, ou porque as empresas não têm dinheiro para investir na, né, na aplicação prática daquela inovação, ou porque o pesquisador quer montar uma startup e não tem apoio para montar essa startup. Então, assim, a gente precisa é, fortalecer os instrumentos, porque já existem instrumentos, né? O Marco Legal de Ciência e Tecnologia já permite essa relação. A gente precisa fortalecer os instrumentos da participação ou da interação das empresas com as instituições públicas e a transparência, porque na medida eu vim da USP, fiz meu mestrado e doutorado na USP. Na USP tem muita resistência à participação, né, de empresas no financiamento à pesquisa. Mas o que eu falava lá? Eu falava, essa resistência é porque a, essa interação ela é feita de forma não transparente. Se a gente tivesse regras claras e que fossem transparentes dessa interação, que é importante para a sociedade brasileira, para o desenvolvimento do país, essa resistência, na minha opinião, diminuiria. Entendeu? Então, a gente precisa, primeiro, regras claras, fortalecer os instrumentos que já existem dessa interação, e o Ministério da Ciência e Tecnologia, essa gestão, o presidente Lula está imbuído dessa, né, dessa ideia de que a gente precisa estimular a interação entre a ciência e as nossas empresas. Certo, Luan? Muito obrigado, Mariana. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, professor. Pessoal, ainda temos um tempo para perguntas. Quem quiser fazer um chat ou quem quiser ligar o áudio, o microfone e falar. Enquanto isso, Rafael tem sempre as perguntas mais esquisitas. A próxima pergunta é a seguinte: você mostrou um gráfico que tinha uma bolsa para divulgação científica. É uma pergunta pessoal. Eu nunca pensei muito em correr atrás de bolsa, que acho que a concorrência é grande,
o valor, assim, pelo trabalho que você tem, pelo compromisso, nunca me atraiu. Mas bolsa para divulgação científica é interessante. Existe ainda ou ela deixou de ser oferecida? Não é mais um programa? Você tem alguma informação sobre isso? Olha, existe bolsa de extensão. Esse é um programa que existe no CNPq, EXP. Eu fui bolsista de extensão EXP no CNPq e essa bolsa prevê também projetos de divulgação científica. Mas existe uma discussão na sociedade sobre a importância da profissionalização da ciência. E aí não é só uma questão, nesse caso, não é só uma questão de ter profissionais de divulgação científica, mas da gente considerar como importante o trabalho de divulgação. A FAPESP já considera isso já há algum tempo, já inclui nos projetos temáticos, nos grandes projetos CEPID, eles já incluem, já pedem para você fazer a previsão do orçamento para a divulgação do trabalho. A CAPES tem discutido a extensão universitária, primeiro que fez a curricularização da extensão universitária, e agora está discutindo como financiar essa extensão universitária, porque a gente tem bolsa para muitas coisas, mas para o fomento à extensão, ou seja, a passagem de ônibus do estudante que vai fazer um projeto de extensão em outro lugar, a compra de equipamento, a compra de material é mais difícil, e aí isso também está sendo discutido no novo planejamento do Ministério da Educação né, por consequência, também aqui. Obrigado. Quando não aparece uma pergunta, eu tenho uma pergunta agora hard. Eu queria acompanhar aquela lista que você mostrou dos políticos que fizeram um compromisso com os cientistas engajados. A pergunta é a seguinte: existe espaço na política, do jeito que ela é feita no Brasil hoje, com o sistema partidário fragmentado que a gente tem, com vários problemas que a gente se frustra com isso, porque vê que pessoas com fama vão ser eleitas porque elas são famosas sem ter uma proposta. Existe espaço para um cientista que de repente fala: chega, eu estou com meu microscópio aqui, mas está na hora de eu falar alto, está na hora de eu falar com colegas políticos, está na hora de levar a ciência para a arena do governo. Existe espaço para isso? É uma pergunta rádio. Você pode... Desculpa. Olha, isso daí, eu sou uma pessoa otimista, então eu sempre acho que existe espaço. Nem que seja pequenininho, a gente fura o buraco e vai, entendeu? Não, até entre, vou falar em outros termos, até entre o núcleo e o elétron tem um espaço grande, que a gente sempre achou que não tinha tanto, né? Então, até existe. Não vou dizer que é fácil, não é fácil. A gente está aí desde 2018 com esse projeto e com essa proposta. O Luan deu risada ali. Com essa proposta, mas ela está crescendo. O que precisa para eleger uma pessoa? Precisa de dinheiro, precisa de apoio do partido, dos partidos, precisa de acesso às redes sociais. Quer dizer, existe uma ciência também por trás das eleições. E eu acho que é isso que nós cientistas precisamos entender. A gente é tão esperto para fazer o nosso trabalho no nosso laboratório, eu acho que a gente precisa também pensar na ciência por trás das eleições e investir um pouco mais nisso, talvez. Entendi. Olhando para trás, assim, o que eu já passei nas últimas 3 eleições, eu acho que E nesse é isso. Não é sentido, só voluntarismo, não é só vontade de fazer, a gente precisa investir um pouco mais na ciência. já que o movimento está crescendo e agora tem um espaço, qual é o próximo passo e como é que isso afeta e como é que isso pode envolver, por exemplo, o pessoal que está bem atrás? Não é uma crítica, não é uma colocação, mas, por exemplo, um jovem cientista está sendo treinado, ele vê a situação no Brasil, ele pensa em fugir, mas ele quer ficar ainda e o que ele pode fazer num espaço que ele tem, divulgação, que tipo de engajamento que a gente poderia pedir ou esperar dos jovens cientistas de informação? Olha, a primeira coisa é olhar para o seu território.
é você olhar como que a sua cidade se comporta, como que a ciência que você faz pode contribuir para a sociedade em torno, né, da sua instituição de pesquisa. É, eu já tive em lugares, não, na USP, por exemplo, tem duas comunidades em torno da cidade universitária, no Butantã. E durante muitos anos, a USP olhou para o outro lado, nunca olhou para essas comunidades. Só mais recentemente que começou, inclusive tem um estudo da universidade sobre, né, o entorno, características e tal, e como fazer essa colaboração. É muito recente. Então, assim, a gente primeiro precisa olhar no entorno das nossas instituições, como que a gente pode contribuir, né, para o nosso bairro, para o nosso município, para o nosso estado. Isso já é uma participação política, entendeu? Isso já é uma ação política do cientista. Eu fui, eu tive a oportunidade de visitar uma escola em São Carlos pelo projeto WASH. E eu achei incrível que no corredor da escola tem várias fotos de mulheres cientistas, entre elas uma das pesquisadoras que estava orientando alunos nesse projeto, que é uma professora assim de 90 anos de idade que ainda orienta alunos de iniciação científica em escola pública, sabe? Assim, a vida dela foi, além de fazer pesquisa, a ciência, ela é reverenciada na educação ali na cidade de São Carlos, porque ela tem esse compromisso com a educação básica, pública. Entendeu? Então, assim, isso é uma ação política. Não precisa necessariamente ser parlamentar, mas, assim, atuar no seu entorno é uma ação política, atuar nas redes, fazer divulgação da ciência, boa divulgação da ciência é uma ação política. No Brasil, hoje, isso é mais do que necessário. Conversar com as pessoas. Isso, nós vamos tentar. Olha, eu estou à disposição aqui para ajudar no que precisar. Legal. A gente vai, eu vou acompanhar, a gente já está acompanhando faz mais tempo, acompanhar essas ações de cientistas engajados e ver o que a gente faz. A gente faz muito, assim, nós temos muitas atividades de divulgação no INPE, mas às vezes são quase artesanais, reativas. Ah, vamos lá fazer alguma coisa, vamos lá. E às vezes a gente desanima, faz parte da condição humana, né? Dá muito trabalho, a gente desanima, mas vamos em frente. Então, quero conclamar nossos alunos também para pensarem, vocês vão ser cientistas lá para fora. Certo? Uma hora vai acabar o doutorado de vocês, a gente vai ter aquela cerimônia em que leva vocês para a ponta do precipício e empurra. E a partir daquele momento, vocês vão ser cientistas. Aproveitem o tempo que vocês têm para ir treinando essa faceta da vida que é tão importante. Não esperem chegar depois, no agora o que eu faço. Vamos começar a pensar agora. Pessoal, se a gente não tiver mais perguntas, eu queria agradecer muito a Mariana pela apresentação, pelo susto daqueles bilhões que sumiram. Eu anotei aqui, eu não vou fazer pergunta, não. Eu não sei se eu quero ouvir a resposta. Mas eu agradeço muito essa apresentação e essa apresentação do que a gente pode fazer como cientista também fora do laboratório, dentro e fora. Se não tivermos nenhuma pergunta, então agradeço novamente e vou encerrar o nosso seminário. Mariana, muito obrigado e a todos até a próxima. Eu que agradeço. Muitíssimo obrigada pelo convite e estou sempre à disposição. Obrigado. Obrigado, Mariana. E vinha participar do nosso workshop aí. Agora, É só chamar. Eu sou arroz de festa, Luan, adoro. ah, que bom. Então o convite já está feito, então, por favor. Boa noite a Obrigado. todos, até a próxima.